Olá, boa noite. Angola está na próxima fase do Campeonato do Mundo de Handball. E mais uma vez, boa noite, Angola. Moradores do condomínio Vila Lisboa, Zango 5, alegam estar a ser vítimas de usurpação por parte da Direção Central do Projeto Habitacional. Segundo a cláusula contratual, a entrega das casas é feita apenas com a elevação das paredes, reboque externo e chão bruto em algumas tipologias. Depois de pagarem pelas casas, os moradores alegam que a direção do condomínio não está a cumprir com as cláusulas que supostamente oferece todas as condições de habitabilidade. E naturalmente, quando ele vende um condomínio, ele cria ou traz-nos todas as especificidades do tal condomínio, onde ele nos vendeu a casa, nos vendeu ruas pavimentadas, nos vendeu água, nos vendeu eletricidade e naturalmente isso, como qualquer outra pessoa que quer ter casa, sente-se excitado em querer ter a tal casa. O que me assusta é que a rescisão do contrato é depois de 3 meses, o cliente ainda tem mais 7 dias para poder regularizar os pagamentos. E eu só tenho 2 meses de atraso. E eu tenho aqui os comprovativos de pagamento, que eu fiz o pagamento. Eles desde maio eu não fiz o pagamento, mas eu tenho aqui os comprovativos. Os moradores dizem ainda que no ato da compra das casas inacabadas, houve situações em que os imóveis foram vendidos em pessoas diferentes. Disse que a colega dela, a casa que a colega dela mostrou já tem dono. Nós dissemos, como assim? Ela disse, não tem problemas nenhum, vamos lhe dar uma outra casa, já num outro bloco, 100 mil kwanza para cada casa. Sim, pagamos sempre, nunca deixamos de pagar. Então, em dezembro de 2021, meu esposo contactou a advogada. Viemos aqui para fechar um contrato com eles, né? Para chegar a um acordo. A direção do condomínio repense e cumpra o que ele prometeu. Só meter água, luz, asfalto e poder estar em paz conosco. Nós não queremos estar em guerra com o dono do condomínio. Se ele cumprisse, houvesse boa relação de cordialidade entre vendedores e compradores. E não haveria nada disso. Os que supostamente deixaram de fazer o pagamento da renda resolúvel foram retirados às casas. Nunca cumpriram com um acordo. Então eu parei de fazer os pagamentos. Eles arrombaram a porta da minha casa, trocaram a fechadura e eu tenho vídeos que eles já começaram a fazer obras na minha casa, já aumentaram umas fiadas no muro da minha casa. Isso é crime. Em resposta, a direção do condomínio disse o seguinte: nós temos um contrato promessa que estabelece que o cliente, se ficar mais de 3 meses sem pagar, vai para a rescisão de contrato. É o que acontece na maior parte das vezes. São clientes que vão para a rescisão de contrato, claro, foi para a rescisão, o contrato foi rescindido, já não faz parte do projeto. E claro, a casa já não pertence a este cliente. Quanto à possível devolução do dinheiro investido, o responsável afirma que o contrato contempla 50% do valor aplicado. Temos 2 tipos de contrato. Tivemos no passado um tipo de contrato que o cliente, nesses casos, recebe 50% do valor que injetou na empresa. Ou temos outro contrato que o cliente não recebe nada. Temos que ver se é um cliente que tem direito de receber 50%, que nos procure. As nossas portas estão abertas para tratarmos dessa assunto da devolução. Se for um cliente que não tem direito a receber nada, não recebe nada. O condomínio localizado no Zango 8000 faz a venda de casas inacabadas com a tipologia T3. Temos outros assuntos para hoje. Angola pode implementar a vacinação contra a malária em 2024. Só este ano, mais de 12 milhões de casos foram diagnosticados. Também hoje, o Dia da Pessoa com Deficiência, com entrega de meios e formação para montagem de negócios próprios. Censo Piloto está próximo. O Instituto Nacional de Estatística trabalha na província do Bié. Pessoas com deficiência defendem maior rigor na aplicação das leis que visam a inserção deste grupo na sociedade. O preconceito e as faltas de respeito são dilemas vividos no seu dia-a-dia. Quando você chega num determinado local, pronto, eles reparam do princípio ao fim. Acessibilidade nas instituições, nos automóveis e a inserção no mercado de trabalho são os muros que as pessoas com deficiência lutam para derrubar e enquadrar-se na sociedade. Só não aceitam o deficiente rápido dentro do carro porque não tem fiscal a controlar. Podia ter nossa polícia dentro das paragens. O olhar mesmo é que te mata. Quais são as palavras mais difíceis que já ouviu?
Aleijada. Surgiu uma música que afetou muita gente. Como é que é? Aleijada que se baba. Aquela música mesmo me meteu em casa, eu não saía para nada, porque quando eu ia, aquela música se fazia sentir e entrei em depressão. Nós não devemos procurar pessoas iguais, devemos procurar pessoas diferentes e respeitar as diferenças que as outras pessoas têm. Feliciana Vasco, presidente da Associação Nacional de Inclusão e Superação de Deficiência, defende rigor na aplicação das leis. Gostávamos que, como pessoa com deficiência, as leis fossem supervisionadas ou fiscalizadas. Por que fiscalizadas? Porque as pessoas com deficiência, elas enfrentam discriminações em diferentes circunstâncias e áreas. Infelizmente, poucas são as pessoas que são penalizadas por discriminarem uma pessoa com deficiência. Muitos de nós somos formados, infelizmente somos obrigados a pôr nas gavetas as nossas formações, porque infelizmente quando nós vamos bater portas de empregos ou de empresas, somos discriminadas à vista. Hoje até já existe uma forma mais fina de discriminar as pessoas com deficiência, né? Chegam até o ponto de fazer entrevista, depois dizem que vão chamar e não chamam. E nós já sabemos por qual motivo, na maioria das vezes, não chamam. Para Feliciana Vasco, a sociedade precisa despir-se dos tabus. A deficiência está na mente e não no físico. Por que essa expressão ou essa frase? Porque, infelizmente, a pessoa com deficiência, à primeira vista, é vista como uma pessoa sem capacidades, incapacitada. Quando, na verdade, a capacidade mental é o elo principal para o movimento das outras nossas capacidades físicas, né? Para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro, a Associação Nacional de Inclusão e Superação de Deficiência homenageou alguns membros pelo empenho nas ações por si desenvolvidas. Estou muito feliz e eu pretendo trabalhar cada dia que passa a dar o meu melhor. Daqui para frente temos muitos compromissos. Os compromissos são vários, na qual vamos procurar, né, agir mais e procurar solucionar e ajudar também aquelas pessoas que necessitam. Um elogio é mais responsabilidade para nós. Implica dizer que a responsabilidade duplica. Com 150 membros, a Associação Nacional de Inclusão e Superação de Deficiência foi criada há um ano. Mandei um abraço a dama formosa, canija de cela, boa mimosa, rala poça, não me estressa, traga gasosa para mim relar, traga gasosa para mim refre, só bem para ter minhas produções, cudibana, cudipaqueça, cudimino, cudiloa, se eu uso um gangue zonguiloa, é mais ou menos assim. Bastante talentoso o nosso entrevistado. Várias pessoas com deficiência beneficiaram hoje de motorizadas, máquinas de gelados e outros bens para criarem os próprios negócios. A iniciativa é do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e de várias ONGs da sociedade civil. O evento visou saudar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala hoje. A busca pelo empoderamento financeiro é das mais visíveis lutas diárias das pessoas com deficiência. Em países menos desenvolvidos, como é o caso de Angola, esta realidade é ainda mais verificada. Afonso Kassanguide é deficiente visual. Nunca trabalhou por várias razões, dentre elas o preconceito da sociedade. Hoje, Afonso beneficiou de um kit diverso para começar o próprio negócio. Beneficiei um kit de moto e gelado, marca. Recebemos 4 pessoas, porque é uma cooperativa que nós criamos. E esse kit, nós estamos a trabalhar essa cooperativa porque somos 4 que estamos a cooperar. Eu nunca trabalhei, estou a beneficiar deste kit, porque é onde eu vi que tem fonte de rendimento. Antes da recepção dos kits, os beneficiários fizeram parte de um processo de formação de empreendedorismo. E com os meios recebidos, João Francisco dá asas aos sonhos e fala de planos para o futuro. Depois da formação é quando deram os certificados. Recebemos os certificados da participação. Depois desse certificado, então, houve a entrega simbólica, que é mesmo esta motorizada que estão aí a ver. Eu gostaria de ser um empresário. Quero ser um empresário. Para ser um empresário é preciso vida e esforço. A senhora Catarina Gaspar é uma das mais antigas beneficiárias da iniciativa. Hoje, ela conta que pelo menos tem sempre o fogão aceso e não falta o pão para as crianças. Já dá um bom rendimento. Já não me falta pão na mesa.
E já a minha panela já não fica apagada, né? O fogão está sempre aceso. Isso é um dos benefícios que eu consegui lá. Além da entrega dos kits, os beneficiários participaram também de uma confraternização que saudou o 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O empoderamento econômico e financeiro das pessoas é o grande objetivo do projeto, que já atendeu mais de 30 beneficiários. Por via de uma formação de empreendedorismo, o Ministério, posteriormente, em colaboração com seus parceiros, tem estado então a fornecer kits de trabalhos para que essas pessoas consigam desenvolver atividades geradoras de renda, de forma a sustentar as suas famílias e a si mesmo. A inclusão de pessoas com deficiência é crucial para o desenvolvimento sustentável de países e regiões. O empoderamento econômico e financeiro são poderosas ferramentas de inclusão na melhoria da qualidade de vida e abrem caminhos para as pessoas com deficiência participarem de forma igualitária no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Para resgatar e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é preciso eliminar as barreiras comportamentais, ambientais e salvaguardar os direitos humanos das pessoas com deficiência. E olhamos agora para o preço do barril de petróleo do mercado internacional, numa altura em que Angola se nega a reduzir a sua produção diária, sugerida pela OPEP+. O petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, começou a semana em baixa, com o barril a rondar os $78 numa semana marcada pelas incertezas sobre a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados OPEP, que resultou em cortes voluntários de 2,2 milhões de barris por dia no mercado global do primeiro trimestre do próximo ano. A OPEP+, que produz mais de 40% do petróleo mundial, está a concentrar-se na redução da produção, uma vez que os preços caíram de cerca de $98 por barril no final de setembro, em meio às preocupações com o crescimento econômico mais fraco em 2024. Angola rejeitou a cota de produção atribuída pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que estabelece cortes na produção petrolífera no país. A OPEP+, apresentou uma meta de 1.110 barris por dia, enquanto Angola quer produzir mais 70 mil barris, perfazendo um total de 1.180 barris por dia para 2024. Para a República Democrática do Congo, a OPEP+, permitiu manter a produção atual em 2024 e à Nigéria, estranhamente, lhe foi autorizada a produção de 1.500 barris por dia no próximo ano. Segundo a Capital Economics, os cortes anunciados vão empurrar o mercado a um pequeno déficit na primeira metade de 2024, deixando o barril do Brent cerca de $85 por barril. Mas a consultoria alerta que há sinais renovados de que muitos membros do grupo estão a agitar para elevar as suas produções. E agora olhamos para a atualidade internacional, mas em África, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, anunciou hoje a dissolução do Parlamento, depois de confrontos registados entre as forças de segurança no país, na sequência da rádio e da televisão terem sido ocupadas por militares, que expulsaram o diretor da estação televisiva, de acordo com notícias divulgadas hoje pela agência Lusa. O presidente da Guiné-Bissau decidiu hoje dissolver o parlamento do país, na sequência dos confrontos de quinta e sexta-feira entre as forças de segurança. Referindo-se aos confrontos que resultaram da detenção do ministro das Finanças e do secretário de Estado do Tesouro, Sissoko considerou o facto de a polícia ter libertado as duas entidades uma tentativa de golpe de Estado. Em reação à decisão presidencial, o presidente do parlamento bissau-guineense, Domingos Simões Pereira, afirmou hoje que a decisão do chefe de Estado de dissolver o órgão é um golpe de Estado constitucional, citando o facto de a Assembleia ter sido dissolvida em menos de um ano após a sua Constituição. Domingos Simões Pereira disse que a lei fundamental do país prevê que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida dentro de 12 meses após a sua Constituição e, por isso, independentemente dos argumentos que foram utilizados neste caso, está-se perante uma subversão da ordem democrática.
E para melhor compreensão da situação dos bissau-guineenses, está connosco Nkinkinamo Tussamba, especialista em relações internacionais. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina. É um prazer. Vamos tentar entender a situação recorrente na Guiné-Bissau. Não é a primeira vez que passamos por episódios semelhantes. O que é que está na base de tudo isso? Bom, eu penso que a situação na Guiné-Bissau é sempre preocupante e muitas vezes nós temos assistido, de facto, o banho de sangue naquele país, fruto realmente da ingovernabilidade do próprio país. E o que está acontecendo nesse momento é exatamente exemplo disto. Se bem nos lembramos, o Embalo Sissoko toma de facto posse, violando aquilo que é a própria Constituição, porque a Constituição determina que o Presidente da República deve tomar posse mediante o empossamento do Presidente da Assembleia, e quem o empossou era de facto o Nuno Nabian, que na verdade na altura não era Presidente da Assembleia, acabou tomando posse num hotel, ou seja, violando de facto aquilo que é a própria Constituição. O que nós estamos a assistir é fruto, de facto, da derrota do Embalo Sissoko, porque prometeu bastante na campanha eleitoral, e o que tem acontecido é nada mais senão, de facto, essas crises de forma sucessiva. Aqui, se permitir, no dia 1 de fevereiro, houve, de facto, uma tentativa de golpe de Estado. Para muitos, era mais ou menos uma estratégia do próprio Embalo Sissoko para, então, culpabilizar a oposição neste sentido. O que está acontecendo é que o PAIGC faz de facto um recuo estratégico, e porque o PAIGC faz de facto uma coligação com cinco partidos, onde de facto tem a maioria absoluta, e conseguiu então formar o governo, ou seja, o sistema de governo a nível da Guiné-Bissau é um sistema semi-presidencial, no qual o presidente é apenas chefe de Estado. Depois vem então a formação do governo, que cabe de facto ao primeiro-ministro. Aliás, por ter falado em Domingos Simões Pereira, em PAIGC, então vamos ao Domingos Simões Pereira, ele terá chamado hoje essa dissolução do Parlamento de golpe constitucional. Sim, aqui na verdade o que tem acontecido a nível do continente africano são três tipos de golpe de Estado que muitas vezes as pessoas nem sequer falam. E o Embalo Sissoko acabou de facto cometendo esse golpe de Estado, e é bom que se diga isto: o golpe de Estado quando de facto há violação da Constituição, por um lado. Por outro lado, um golpe de Estado por via militar, que nós temos assistido de forma sucessiva também a nível do continente africano, e outro golpe de Estado é golpe de Estado eleitoral, onde não há aceitação de resultados eleitorais. O que acabou acontecendo com o Embalo Sissoko, sabendo que de facto tem essa prerrogativa enquanto Presidente da República, fruto da detenção e depois a retirada dele de forma não explicada do Ministro das Finanças, há então essa confusão toda que se deu no dia 1. E era de facto respeitável, ou seja, respeitar a Constituição da Guiné-Bissau. O Embalo Sissoko nem sequer respeitou de facto os timings para então tomar esta posição. Não é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, em Portugal, onde o primeiro-ministro acabou demitindo-se fruto de alguma investigação. Por esta via, o Marcelo Rebelo de Sousa teve de facto a prerrogativa ou dissolver o Parlamento, ou então permitir com que o PS conseguisse então nomear um outro primeiro-ministro. Não sei se é uma boa análise ou má, mas sempre que a situação se refere à Guiné-Bissau, dificilmente as instituições africanas intervêm. Será que a Guiné-Bissau é um país bastante fechado? Não, na verdade é que a própria CEDEAO, é bom que se diga isto, a Guiné-Bissau faz parte da CEDEAO, e muitas vezes, de facto, nós temos assistido à inoperância das próprias organizações ou suborganizações, no caso regionais, né? Que é, no caso, a CEDEAO, e já esteve lá, por exemplo, com contingente militar, mas não é exatamente aquele contingente militar que, de facto, consegue dar resposta à altura dos acontecimentos. E a CEDEAO, poderíamos aqui elencar vários exemplos, onde, de facto, o único exemplo positivo foi de facto, quando conseguiu, então, conter o conflito na Gâmbia, onde o presidente atual tomou posse a nível da Embaixada do Senegal. Ou seja, há, de facto, algumas inoperâncias, e essas inoperâncias é fruto realmente daquilo que os Estados provocam, e acaba, de facto, se refletindo na própria organização
relação, no caso aqui, à CEDEAO. Ou seja, não há de facto essa pujança para então conseguir atuar de forma muito mais plausível. E vale lembrar também que a Guiné-Bissau é um país multicultural e com bastantes problemas étnicos. E ainda tem isto, a etnia que vai governar o país. Bom, na verdade, e esse exemplo que aqui nos apresenta é um exemplo muito claro. Grandes conflitos a nível do continente africano têm necessariamente ligações com a questão da etnicidade. E um exemplo bem claro é o que está acontecendo, por exemplo, no Sudão, só para buscarmos aqui um exemplo na Guiné. Ou seja, no Sudão há, de facto, matança de forma sucessiva porque alguém não concorda com alguma etnia. Ou seja, essas situações todas, e o exemplo aqui da Guiné-Bissau, aqui o nosso mote, é verdade que essas etnias todas é preciso perceber que o conflito Fischer disse o seguinte: o conflito é nada mais senão a incompatibilidade de ideias ou de método. Ou seja, viver na diferença é normal. A aceitação exatamente do ponto de vista diferente das pessoas é o normal. Mas não é que nós temos assistido, e sobretudo na Guiné-Bissau, que de facto, de forma sucessiva, nós temos assistido golpe de Estados e muito banho de sangue, e essa medida do Embalo Sissoko, com certeza, é um exemplo claro de quem de facto não aceita perder diante de uma disputa eleitoral. Eu vou agradecer a sua presença aqui. Nkinkinamo Tussamba, especialista em relações internacionais, esteve a analisar a situação na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaru Sissoko Embalo dissolveu esta manhã o Parlamento. Nós vamos ver como é que isso vai se desenrolar aqui no Girassol Jornal. Você terá todos os pormenores aqui de informação. Seguimos com mais informação. Um dos maiores grupos de venda de produtos de casa comemorou, no final de semana, 10 anos de fundação. Confiante no futuro, o MDC, conhecido por parceiro fiel das famílias angolanas, pretende melhorar a vida dos seus mais de 500 colaboradores. Inaugurado em Luanda no dia 29 de novembro de 2013, a MDC celebrou no sábado passado o seu 10º aniversário junto dos seus clientes e amigos. O parceiro fiel das famílias angolanas tem oferecido soluções de móveis e outros artigos para decoração de escritórios e residências. O presidente do grupo Yang Ying, Sheng Chong, falou para a Rede Girassol sobre os desafios do grupo para os próximos anos. Apesar de ser um ano difícil, com muita dedicação, tem sido um sucesso. Vamos lutando, mas há sempre futuro para realizar aquilo que desejamos. A esse momento, a grande dificuldade que se encontra é a desvalorização do Kwanza. Apesar de que já temos fábricas internas que podem produzir, mas infelizmente as fábricas não conseguem satisfazer aquilo que são as necessidades locais dos nossos clientes. Relacionado aos colaboradores e parceiros da MDC, podem ficar descansados, particularmente as equipas de gestão da MDC, e vamos aqui internamente também fazer o plano para tentar melhorar a vida social dos nossos colaboradores. Com mais de 5 lojas em Angola, distribuídas entre Luanda, Benguela, Huambo e Huila, a MDC tem sido um parceiro do Estado na luta contra o desemprego, tendo empregado, até o momento, mais de 500 pessoas. Para a família, trata-se de uma perda. Jornalismo diferenciado. E ainda na senda da criminalidade. É um caso que marcou a semana. Atirou a esquadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica, terá um financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Registrar carência do produto. A maioria desses casos... Queremos solução! Rede Girassol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional suma uma investigação urgente. Começamos com o futebol. Girassol Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade.
estamos a informar para Angola e para o resto do mundo. O país quer implementar a vacina contra a malária até 2024. O país registrou mais de 12 milhões de casos da doença. Estes números foram diagnosticados de janeiro a novembro deste ano e avançados pela ministra Silvia Lutucuta. Segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que falava no stand de Angola, na COP28, sobre os impactos do clima nas doenças tropicais, a vacina R21 é a nova aquisição para controlar o número exponencial da malária, causa número 1 de mortalidade na região da SADC. Estamos a trabalhar no processo para a aquisição de vacinas, que numa fase inicial em que podemos dizer que também há uma escassez e que a prioridade são aqueles países que participaram nos estudos multicêntricos para o estudo da vacina. Numa primeira fase, a R21 será administrada para crianças menores de 5 anos. Só este ano, cerca de 12 milhões de casos de malária foram registados no país e 6 mil pessoas chegaram a perder a vida. Nós não queremos que morra ninguém e, por isso, devemos continuar a educar a nossa população, mobilizar a nossa população e para, pelo menos, quando tiverem manifestações clínicas, procurarem uma unidade sanitária mais próxima para serem tratadas. A ministra acrescentou que muitos casos registrados nas últimas semanas nas unidades sanitárias com um quadro de tosse, gripes ou dificuldades respiratórias estão associados à Covid-19. Ao que tudo indica, uma nova onda começa a surgir. Comparativamente ao mês de outubro, em novembro tivemos mais de 115 casos de Covid. Portanto, a Covid continua a estar na agenda do dia. Nós não devemos baixar a guarda. Se tiver febre, tosse, irritação na garganta, deve usar as medidas de proteção individual, ponha a sua máscara. Evite o contacto com outras pessoas e procure a unidade sanitária mais próxima. Mas queremos aqui transmitir, vamos tendo casos de Covid, vamos tendo casos de gripe, de várias etiologia e devemos prestar atenção. Censo piloto, contagem da população e seu estilo de vida. Para ver daqui a pouco. Angola tem modernizado os sistemas de meteorologia e geofísica para dar respostas rápidas às populações afetadas pelos sinistros constantes. O país pretende ter uma rede robusta de comunicações para dar suporte aos serviços, de modo a que a informação chegue em tempo útil e atinja todos os cidadãos no território nacional. Com mais de 80 estações instaladas, a modernização dos sistemas do INAMET continua patente na agenda do setor das tecnologias. Segundo o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, apesar dos passos dados para melhoria, o processo para a conclusão ainda é complexo. Estamos a preparar condições para avançarmos para uma segunda fase, para o alargamento da rede nacional de estações e com esse alargamento vamos poder cobrir o país todo e com essa cobertura poderemos melhor servir, digamos, os interesses nacionais do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, que esse é o nosso grande objetivo. Angola é atualmente o ponto focal da SADC para a coleta de informações climatéricas severas. Mário de Oliveira, que participou do fórum promovido pelo Quênia na COP28, disse que estão em carteira novos serviços para o satélite ANGOSAT. Os nossos operadores nacionais têm estado a requerer serviços por via do ANGOSAT, porque o ANGOSAT é a grande autoestrada de comunicações que o país tem, de onde os nossos operadores colocam serviços, quer os operadores móveis, já temos serviços no ANGOSAT ao longo do país, e também do ponto de vista daquilo que é o compromisso social do Ministério, temos estado a instalar, como sabe, um projeto novo que é o Conecta, que tem estado a crescer. Estamos a começar pelo leste do país e vamos estar no país todo.
numa única palavra, hoje falamos dos serviços do ANGOSAT. Estando previsto em 2024 o fornecimento de serviços de comunicações aos operadores estrangeiros, as negociações prosseguem com os países vizinhos como a Zâmbia e a Namíbia. O coordenador do Grupo Técnico Multissetorial do Senão encabeçou uma delegação que trabalha no BIE. A Edna Firmino acompanha a jornada e a caravana e traz o balanço do censo piloto. O Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo deslocou-se até a província do Bié. A caravana partiu de Luanda às 7 horas. A primeira paragem foi na província do Kwanza Norte, onde o grupo técnico liderado pelo seu coordenador, José Calenge, foi recebido pelo administrador municipal de Cambambe. José Calenge esclareceu que, em termos de preparação, o INE tem criado todas as condições necessárias para a efetivação do censo 2024. Estamos, do ponto de vista de preparação, em velocidade cruzeiro para a realização do recenseamento geral da população e habitação em julho de 2024. E pensamos que nesta fase todos, mas absolutamente todos, devemos estar já a respirar este censo. A paragem teve como objetivo esclarecer a população sobre o censo que será realizado em 2024, que, para ser executado com êxito, é importante a participação de toda a população. Para executarmos com êxito esta grande operação, precisamos da participação de todos. Para penetrarmos com facilidade as nossas comunidades, nós precisamos mobilizar e permitir que as autoridades locais estejam conosco. O administrador adjunto para a área técnica e infraestrutura de Cambambe, Gelson Miguel, argumentou que a visita do INE foi esclarecedora. Nós tivemos a soberana oportunidade de recebermos então o Instituto Nacional de Estatística na pessoa do seu diretor-geral, onde tivemos a oportunidade de colocar todas as questões relativamente ao censo que vai ser realizado em 2024, o que de certa forma, com estas informações que recebemos, acabamos por ficar reforçados ainda naquilo que é a nossa preparação então para em 2024, assim que o alarme tocar, começarmos então a realizar o censo 2024. De volta à estrada, rumo ao município do Xinguar, província do Bié, fizemos a segunda paragem, onde aconteceu uma breve conversa entre o Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo e a administração do Xinguar. As igrejas, as comissões de moradores e a sociedade civil foram convidados a fazer parte do processo de divulgação do Censo 2024. Os representantes de algumas igrejas do município do Xinguar disseram que estão preparados para esta tarefa. Sensibilizar também as nossas populações para que vão poder receber bem os membros do governo, que vão poder passar bairro a bairro, e se quiser também para passar assim nas igrejas, também vão poder dar o aviso, para que vão poder aderir para que o processo não terá o mesmo problema dentro daquilo que é a nossa missão da igreja. Teremos esta responsabilidade de passar a mensagem nos dias dos cultos, dedicar algumas horas depois do culto, então passarmos a mensagem. Teremos essa responsabilidade. O Censo Geral da População vai ser realizado no dia 19 de julho de 2024. A Comissão Multissetorial do Censo esteve reunida hoje para dar início à apresentação dos dados recolhidos durante os meses de agosto e setembro. Os números foram recolhidos em 7 províncias do país. Deu-se hoje a abertura do workshop de avaliação do Censo Piloto 2023 na província do Bié, município do Cuito.
A recolha de dados aconteceu em 2 municípios, nomeadamente Chitembo e Camacupa. Durante 2 dias serão discutidos temas como administração e finanças, processamento de dados, mobilização e publicidade e as operações logísticas. O evento foi testemunhado pelo governador provincial do Bié e de várias outras entidades da província. Esse workshop vem em boa hora, na medida em que vão proceder uma avaliação profunda desde os primeiros passos que já foram conseguidos e também vão perspectivar as tarefas futuras. Foram dados passos substanciais em cumprimento às orientações da Comissão Nacional, nomeadamente a criação da Comissão Provincial, das comissões municipais e também das comissões comunais de apoio ao censo. Pereira Alfredo informou ainda ao vasto auditório que o processo correu bem, porque houve engajamento de todos os órgãos administrativos e não só para a execução dos trabalhos em 2024. O censo piloto a nível da nossa província decorreu dentro da normalidade. Tivemos o engajamento das equipas a nível dos municípios e também das autoridades tradicionais, religiosas, e todos eles concorreram para aquilo que nós chamamos o sucesso dessa etapa, tanto do censo piloto em 2023. Este dado é fundamental porque são os dados preliminares de um longo processo que vamos desenvolver, não só na província do Bié, mas nas restantes províncias do nosso país, e tenho certeza que a fórmula para o sucesso é sempre como começamos. Durante a recolha de dados, o coordenador do Censo 2023, José Calengo, falou das dificuldades que o grupo encontrou na execução do trabalho. As grandes dificuldades que nós encontramos têm a ver com o acesso, mas ultrapassadas com o apoio, não é, do Ministério da Defesa. José Calengo disse que durante os encontros para a divulgação dos dados finais serão abordados, entre outros assuntos, o grau de entendimento que a população teve ao responder às questões que foram colocadas. O balanço que há de ser apresentado tem a ver com todas as subcomissões. Vamos falar da tecnologia de informação, de aspectos relacionados com a operação em si, do grau de facilitação que recebemos dos setores e quais são as margens de melhoria. Várias situações relacionadas com a operação do censo piloto serão tratadas neste balanço. O workshop, que decorre no município do Cuito, congrega os responsáveis das 18 províncias do Grupo Técnico Nacional e de outros parceiros ligados à tarefa de recolha de dados. Nos próximos dias serão divulgados os dados gerais do Censo Piloto 2023. Mais de 350 jovens estão a ser capacitados nos ramos do empreendedorismo. O objetivo da empreitada é conferir a estes jovens poder para conseguirem financiamento. Com o objetivo de formar os jovens na criação de empresas, desenvolvimento de negócios e obtenção de financiamento dentro da banca, o projeto Envolver está a orientar uma ação formativa onde participam mais de 350 jovens até o dia 14 do corrente mês. O que se pretende é o quê? Primeiro, exponenciar a formalização de empresas, a formalização de negócios e depois, como referi, permitir-lhes que, através de projetos e planos sólidos, consigam aceder ao financiamento. O evento é visto como uma excelente oportunidade para os jovens formandos. É uma grande oportunidade, como jovens que somos, nós estamos na fase de acertar e errar, e se tivermos pessoas ou luzes ao lado, nós podemos se encaminhar. Estou a apostar no ramo da sustentabilidade, que são projetos ligados ao desenvolvimento e à gestão de ambiente, ecológicos e mudanças climáticas. Na verdade é um projeto de agradecer, que veio para ajudar alguns jovens, não é, que têm a iniciativa de empreendedorismo,
não é? E isto vai ajudar bastante os jovens a alavancarem com os seus próprios negócios e a terem mais criatividade na questão do desenvolvimento de projetos. Para o vice-presidente do Fórum Internacional de Jovens com as embaixadas, esta formação é uma mais-valia para os jovens que têm boas ideias, mas que não obtêm financiamento nem acompanhamento. Essa formação que está feita aqui para os jovens, depois dessa formação eles serão inseridos em umas incubadoras de negócio. Essas incubadoras é onde irá sair consultores, irá sair mentores que irão orientar e dirigir esses jovens no sentido de acompanhá-los minuciosamente até conseguirem desenvolver as suas empresas, até conseguirem criar um plano de negócio sustentável, fazer um bom plano de viabilidade, porém sem custo nenhum, até amanhã conseguir dirigir-los até a banca para obter financiamento. O projeto Envolver foi criado em 2020 e já capacitou mais de 1.500 jovens de diversas áreas, como banca, magistrados, advogados, técnicos do INAPEM e chamadas Bolsa de Formadores. O objetivo é atingir 2.000 jovens até ao mês de janeiro de 2024. No âmbito do seu programa de responsabilidade social nas comunidades, a Igreja Católica na Lunda Sul vai continuar a priorizar o ensino primário. O arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Limbamba, defende que só com a educação será possível quebrar a ignorância do homem. Com uma população estimada em 609.851 habitantes e, na sua maioria, jovem e cristã católica, a Igreja, na qualidade de parceiro social do governo, tem trabalhado na construção da personalidade do homem, levando, a par do Evangelho, a educação nas comunidades. Segundo o arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Limbamba, a Igreja pretende implantar na Lunda Sul o ensino superior católico. Para podermos evangelizar, temos que libertar as pessoas da ignorância. Daí o nosso envolvimento na vida social, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da promoção cultural, no seu todo. E é por isso que investimos muito na escola. Portanto, nós estamos a trabalhar hoje por hoje no pré-escolar, na escola primária, na escola secundária e já estamos a trabalhar nas bases para lançarmos o ensino superior católico. Tudo isto tendo em vista esta elevação da dignidade da pessoa. Dom José Manuel Limbamba mostra-se, por outra, preocupado com a consciência imediatista dos jovens. Muitos dos nossos jovens pensam que a realização deles está no garimpo de diamantes. Muitos dos nossos jovens pensam que o estudo não vale para nada. O que conta é ter dinheiro. Toca-me quando vejo jovens raparigas em idade escolar, em idade de sonhar, de projetar a própria vida, tornam-se mais precocemente. E claro, isto preocupa-me. E tem sido, digamos assim, a minha batalha com as famílias, em todas as visitas pastorais que eu realizo. Este é um tema recorrente, porque sem garantirmos certezas e ideais nos nossos jovens, então estaremos sempre a lamentar. Alguns sobas, alguns chefes tradicionais lamentam muito, mas os nossos filhos nunca são tidos nos cargos, nunca são tidos nisto e naquilo, nas minas que exploram diamantes na nossa terra. Eu sempre lhes pergunto, os nossos filhos estudaram? Os nossos filhos foram à escola? Os nossos filhos são engenheiros? Os nossos filhos têm alguma preparação técnica para poderem exercer esses trabalhos profissionais que exigem algum conhecimento tecnológico? Portanto, a resposta é sempre negativa. Na província da Lunda Sul, a Igreja Católica conta com várias instituições escolares, um lar de acolhimento e unidades sanitárias. E assim encerramos esta edição do Girassol Jornal, que regressa na segunda-feira. Assim que esteve connosco, obrigada pela preferência. Boa noite. Boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.